Olá, querido irmão, olá, querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações e que não possamos desperdiçar um só instante do manto de Maria Santíssima sobre cada um de nós. Muito obrigado a você que recentemente chegou ao nosso canal, você que tem dado um like, você que tem ativado as notificações, você que tem feito um comentário. Que Deus continue abençoando sua vida, sua história. E quero dizer de minha parte que é uma alegria, uma satisfação poder chegar à sua casa, chegar à sua família, chegar ao seu espaço e você permitir que a gente possa entrar na sua história através dessas reflexões, através destes vídeos. Estamos falando sobre Santíssima Trindade, falando sobre idolatria, falando um pouco a vida dos patriarcas, né? Já falamos um pouco sobre o Salmo 115. É um universo, queridos, é um universo que a palavra universo já diz tudo. Já diz tudo. É muita coisa para gente falar, para a gente observar, para a gente considerar. São muitas, e quando trata-se das coisas de Deus, né? Quando trata-se, por exemplo, do tema Santíssima Trindade, já falei para vocês, o mistério de todos os mistérios, é a luz que ilumina todos os demais mistérios, é algo insondável, né? Abre-se um leque à nossa frente e é necessário que devagar a gente vá absorvendo, ruminando essa mensagem tão preciosa e entrando nessa família trinitária. É o que Deus quer, que façamos parte da vida dele. Ele revela-se a nós para que, uma vez revelado, uma vez tomando conhecimento dele, possamos querer entrar na vida dele. A revelação de Deus para nós é um bater à porta da nossa história, da nossa inteligência, do nosso coração, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos. A revelação de Deus é isso. É um incessante bater à porta da nossa história. E neste momento estamos falando um pouco sobre a inteligência. O ser humano é um ser intelectivo. Então, é Deus batendo nesta inteligência. E Ele quer que nós a submetamos a Ele, que nós abramos nossa inteligência, os nossos sentidos a Ele, para que através das coisas periféricas, dos fenômenos periféricos existenciais, possamos chegar à causa. Mas olha, eu quero começar o vídeo hoje, claro, abraçando todos vocês, né? Mas eu quero mais uma vez divulgar para vocês esse trabalho aqui. É de um amigo meu, sabe? Testemunhos de Vida e Missão. Algumas pessoas querem saber sobre o projeto Maria Santíssima. Este livro, ele fala a origem, o início do projeto Maria Santíssima, como tudo começou no estado do Pará, assim que eu estava chegando para a Igreja Católica. Testemunhos de Vida e Missão. Claro que o projeto Maria Santíssima, de uns anos para cá, ele tem um outro capítulo. Tem um outro desdobramento. Mas quem quiser saber um pouco da origem do projeto Maria Santíssima, você pode adquirir esse livro. Não só por isso, tem outros testemunhos, outras coisas interessantes. E o rapaz, o autor desse livro, está precisando da sua ajuda. Então, por favor, pega aí o número do Zap, né? Entre em contato, que ele vai mandar para você, vai chegar aí na sua casa, tá? Olha aqui, tá? É um pouco a foto dele, esse aqui, olha aqui. Muitas pessoas querem este CD. Missionário, eu quero aquele, é este aqui. Tá bom? Olha aqui. Parece até que eu tenho uma aparência dele, não sei, alguma coisa acho que se parece. Tá bom? Olha, esse aqui da missionária Eunice. Um negócio, quem já viu esse testemunho aqui dela, essa experiência de fé, já sabe que a coisa é tremenda, né? E tem esse outro aqui também.
tá? Tem este outro aqui também. Ok? Entre em contato conosco, tá? Nos dê essa força, nos ajude a continuar esse trabalho, a continuar essa missão, porque de fato a gente não pode parar. Mas para a gente fazer algo, a gente precisa de ter alguns meios. E eu agradeço a cada um de vocês que já me ajudaram. Parece-me que 6 ou 7 pessoas adquiriram esse material, nós mandamos para essas pessoas. Eu agradeço de coração. Um abraço carinhoso para o meu irmão Amálio, lá em São Luís do Maranhão. Meu irmão, estou esquecendo o nome dele, lá dos Estados Unidos, fugiu-me aqui, mas vou te mandar um abraço especial. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês todos, tá bom? Depois vou falar um pouco sobre o projeto, a nova vertente do projeto Maria Santíssima, nós temos o desejo aqui de construir uma casa-lar para idosos. Neste momento, aqui nós não temos nenhum idoso, a não ser eu e a missionária. Até porque não podemos ter nenhum idoso aqui. Só poderemos acolher um idoso aqui quando tivermos o espaço adequado, apropriado, para que eles aqui possam estar. Então, neste momento não temos, mas nós ajudamos alguns idosos. Basta dizer isso. Da nossa maneira, do nosso jeito, com os nossos limites que são escassos, literalmente escassos. Certo? Então, neste momento, queria deixar isso claro para você. Aqui nós já chegamos a ter 4. Um deles não foi uma pessoa idosa. Foi uma pessoa que pegamos aí na rua, numa situação difícil, e passou poucos dias aqui conosco também. Certo? E logo foi reintegrada a sua família. Tá bom? Mas nós já cuidamos aqui de 3 idosos. Um não era tão idoso assim, mas estava com um problema, acho que paraplégico, alguma coisa desse jeito, e ficamos com ele aqui. E um casal de idoso que ficamos com ele aqui, com esse casal, quase 5 anos, 6 anos. A mamãe ficou menos, o papai ficou mais. Contra todas as probabilidades, a mamãe faleceu na frente do papai. O papai que estava no hospital constantemente, todo o período que ele esteve aqui conosco foi com a sonda vesical, né? Tinha que ser trocada todo mês, depois de 15 em 15 dias, aquilo causava infecções constantes. Então nós passamos vários dias com ele internado sobretudo. A mamãe, quando foi para o hospital, de lá não voltou mais, certo? Então chegamos a passar com ele 30 dias, 40 dias, foi momentos que tivemos que acompanhá-lo, mas voltou para casa. Mas a última vez não teve mais jeito, né? E depois de 4, parece-me que foram 4 paradas cardíacas, não teve como ele resistir. Ou seja, o papai, né, que nós achávamos que era provável o óbito dele imediato, urgente, ele ainda faleceu 1 ano depois que a mamãe faleceu. Ele faleceu aos 93 anos e ela aos 83 anos. Ok? Então foi uma história familiar que nós construímos, foram laços. Não foi uma ajuda, não foi eles jogado para ali, não, foi dentro de casa. Eu, meu filho, muitas vezes dormindo com ele, porque ele não podia, ele ficou arteiro, ele levantava de noite, quando a gente dava ele estava andando na casa, indo ao banheiro sozinho, então a gente precisava estar próximo a ele, perto dele. Tá? Foi uma relação familiar que se estabeleceu. Foi uma relação familiar, não foi tratar de um idoso aí de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Eles vieram para dentro de casa, e eu tratava como meu pai, ela como a minha mãe, e eles eram o vovô e a vovó de todas as pessoas que vinham aqui ao projeto,
E muitas são as pessoas que sabem dessa história, como deu-se, como aconteceu, e por sinal, essa história ela tem um nível jurídico, porque ela teve que entrar no nível jurídico, certo? Várias pessoas vieram aqui, assistente social, psicólogo, essa coisa toda, então teve todo um processo, que quando eu fui chamado ao juiz, lá já estava uma caveirinha, né, sobre toda a situação, para que a gente cuidasse definitivamente, e o juiz disse para mim, para minha esposa, essas 2 crianças vocês vão deixar no cemitério. Tá bom? Então tem toda uma história por trás disso, bonita, interessante. Eu vou escrever, inclusive, irei escrever essa história, porque de fato foi algo tremendo que Deus nos proporcionou. E o projeto Maria Santíssima, essa casa de idosos que quero, é um sonho. Não tenho hoje a mínima possibilidade de fazer isso. Hoje eu reconheço, a partir do papai e da mamãe, eu reconheço o quanto é complicado. Não basta, queridos, simplesmente o querer fazer. E eu sou meio louco, quem me conhece sabe disso. Eu não sou de olhar muito para as leis, para os parâmetros. O meu coração diz, vai, eu vou, faço, e me sujo, me furo. Não tem problema. Não tem problema. É algo que preciso mudar. Muitas pessoas já disseram para mim, missionário, desse jeito o senhor não vai tão longe. Mas eu prefiro, por esse jeito, dar algum passo do que pelos passos normais não dar nenhum. E foi através dessa loucura que ficamos com esse casal, que foi algo... Enfim. É uma história linda. Escreverei essa história. Então, como eu dizia, esta casa lar do idoso que tenho o sonho de fazer, não é um asilo. Não é um lugar que você vai pegar o idoso e jogar lá. Não. A não ser que seja um idoso que precisa estar confinado, precisa estar separado por alguma patologia, é uma situação. Mas fora isso, esse idoso precisa sentar à mesa com a gente. Tomar café, almoçar, jantar, lanchar. Precisa ser nossa família. Não pode, para tratar desse jeito, deixa como está. Para ser maltratado, para ser desvalorizado, depreciado, isso aqui não é fácil, queridos, não é fácil. Uma criança você ajusta ela, mas um idoso é uma missão, é quase que a missão impossível. Por exemplo, a mamãe, Maria Dornelas de Luz do Nascimento, que veio para cá, não é a minha mãe biológica, é um casal, tem inclusive fotos aí na internet, no Face, né, que nós colocamos. Várias pessoas aqui na região falam coisas horríveis dela, porque era uma pessoa difícil. O papai não. Mas a mamãe tinha um gênio muito forte. A mamãe tinha um gênio fortíssimo. E não foi fácil. Para que eles foram interditados. E não fui eu que fiz a interdição. Foram os assistentes sociais que mandaram todo um processo ao fórum, aquela coisa toda. E eu fui chamado no meio desta situação já. Eu já estava com eles aqui, eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu recebi aqui uma intimação, né, para levar o casal que sabia o que estava comigo. Chego lá, tinha um relatório, inclusive falando coisas que eu acho que não era tudo aquilo que eu fazia, não. Tá certo? Mas a mamãe era difícil. A mamãe era uma pessoa difícil, complicada. Então eu sei, e nós sabemos, e muitas pessoas, as pessoas de fora sabem mais do quanto era difícil do que nós. Porque a conheceram anos e anos e anos antes de nós. Antes de nós chegarmos aqui nós já estamos há 13 anos, eles já moravam aqui. Então a mamãe já era conhecida aqui na região. Só que no meio de todo o seu gênio, o jeito que ela era, a dificuldade que tinha, a missionária Eunice, meu Deus, sofreu na mão da mamãe. Quantas vezes eu encontrei a missionária chorando. Ela dizia, Sidney, vale a pena? A gente se dá, se mata.
E eu, quantas vezes eu disse, mãe, você vai se trocar com a mamãe? Olha a idade dela e olha a tua, olha o jeito dela. Isso aqui é algo, queridos, que a gente precisa considerar. Considerar. Porque era uma situação, foi difícil. O papai foi fácil mantê-lo aqui. O papai inspirava trabalhos, muito trabalho. Tinha que carregá-lo muitas das vezes para levar ao banheiro, e fazia cocô, a gente tinha que... Era aquela... Tá entendendo? É uma missão, queridos. Não é para qualquer um. Isso aqui não é para qualquer pessoa. É uma missão. Árdua, árdua. Quantas vezes eu tinha que pegar o papai, carregar para levar o banho. Meu filho, então, o Jonas, que fazia isso mais do que eu, devido ser mais novo, e me poupava de algumas coisas, mas quantas vezes eu fiz também, queridos. Mas a mamãe, né, ela tinha um temperamento forte. Mas o que é incrível, que no meio de todo esse temperamento, queridos, quando a gente saía daqui, quando nós saíamos daqui, eu, quando saía para fazer alguma missão, a mãe ficava chorando aqui. A mãe ficava chorando. E rezando. Ou mulherzinha para rezar era aquela. Só sossegava quando eu voltava. Quantas vezes eu saía para fazer viagem missionária, não precisava, não é questão de hábito de estar ligando para a missionária sempre. Mas quando a mamãe estava aqui, eu tinha que ligar todo dia, às vezes 2, 3 vezes eu tinha que ligar. Para falar com ela, que ela estava chorando. A Eunice dizia, liga, fala com ela, olha aqui, vó, fala com o Sidney, que está no telefone aqui. Ela aliviava. Só sossegava quando... Ou seja, nós podemos interferir positivamente na vida das pessoas, mesmo naquelas situações extremamente difíceis, complicadas. E nós vivemos essa experiência aqui. A mamãe era uma pessoa extremamente difícil, mas ela sempre ela dizia que nós fomos a família. Os filhos que eles nunca tiveram, um casal que nunca teve filhos. Nós somos os filhos que eles nunca tiveram. Colocava eles no carro, levava para a lanchonete, levava para onde nós íamos, eles iam. Para onde nós íamos, eles iam. Nós nunca deixamos, vamos ali comer um sanduíche, uma pizza, vocês vão ficar em casa. Não. Se eles não fossem, ninguém ia. E muitas das vezes a nossa vida se dava em torno deles. Os nossos planos, as nossas saídas se davam em torno deles. Vamos levar o papai e a mamãe. Coisas que eles nunca tinham feito na vida, eles fizeram conosco. Quantas vezes a mamãe estava aqui estressada, mas num estresse louco. Eu colocava, ela tomava banho, dava banho nela, ajeitava, aprontava. O cabelo da mamãe, anos e anos, eu não sei se algum dia ela tratou daquele cabelo dela, queridos. Eu levei ela ao salão, mas demos um trato na mamãe que ela ficou toda metida, toda metida. Então, queridos, no meio de toda aquela dificuldade que era ela, como nós vivemos, o que experimentamos aqui, vale a pena a gente pagar o preço. Vale a pena ferir-se, sujar-se com a lama da estrada. Um problema que não é nosso. Eu não os conhecia, eles não me conheciam. Que os vizinhos aí se virem, dê o seu jeito. As pessoas da comunidade, onde eles dão dízimo, não sei o quê, era de comunidade. Papai e a mamãe davam o seu dízimo fielmente. Mas quando Deus nos chama para uma missão, é preciso que a gente enxergue esta missão e queiramos abraçá-la com amor, com carinho, entregando-nos totalmente. Por exemplo, o meu avô faleceu lá no estado do Pará. Eu sempre disse, só de netos são quase uns 70 netos. Bisneto, tataraneto, aquela coisa toda. Eu não fui ver o meu avô, queridos. Meu avô legítimo faleceu aos 90 anos no estado do Pará. A minha avó já completou 90 anos. Faz uns 5 anos que eu não preciso ir urgente lá, quero ver ainda a minha avó viva, não sei se vai dar.
mas eu fiquei aqui cuidando do papai. Até porque ele inspirava cuidados e era um período que ele estava internado e os médicos não davam esperança, diziam que qualquer instante ele podia falecer. E se eu estivesse numa viagem dessa? Mas também não foi simplesmente por isso que não fui. Tem outros fatores que envolvem, que fizeram com que eu não fosse e até agora ainda não tenha ido para visitar a minha mãe, visitar a minha avó. Então é uma missão. É lançar mão ao arado e não olhar para trás. Então, se a casa lar do idoso que pretendo fazer, se ela não for esta casa, por sinal o padre Silvano Rossi, que passou um tempo aqui conosco, um idoso também, ele levou o que ele experimentou aqui, ele levou isso para a Itália. Ele precisou viver numa casa para idoso lá. Ele mandou e-mail para mim. Eu tenho esses e-mails aí que ele mandou para mim. Ele disse, tecnicamente, financeiramente, temos de tudo. Mas o principal não tem, que é o amor. O padre Silvano, com 83 anos, esteve aqui, ele chamava o papai de vovô. Oi, vovô, oi, vovô. E ele falava isso. Por sinal, ele escreveu um livro, As Memórias da Sua Missão no Brasil. Ele passou 40 anos como missionário aqui no Brasil, o padre Silvano Rossi. E ele fala desse acontecimento. Inclusive, ele colocou fotos nesse livro dele, do papai, da mamãe, de nós aqui. E ele me contou isso. E ele dizia que o que eu quiser fazer aqui, se perder esta essência, não tem razão de ser. Então, por isso, queridos, eu já estou falando um pouco do Projeto Maria Santíssima, então fique sabendo, temos um espaço aqui que é um lugar ideal para os idosos. Ideal, 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 ideal. Há 5 minutos estamos no centro da cidade, há 10 minutos, e ao mesmo tempo estamos num lugar retirado. Num lugar retirado, um lugar sossegado, um lugar que o idoso, vamos recomeçar nosso trabalho de horta, tá? Mas tudo isso exige recursos, querido. Tudo isso exige recursos. E nós não temos nenhum recurso. Os nossos banheiros lá em cima, certo? Estão sem a mínima possibilidade. Porque fizemos o grosso e lá ficou, não teve nenhum acabamento. Tá? E é por isso que eu peço a sua ajuda através desse material. Quando eu saí do Pará para São Paulo, há uns 20 anos atrás, que eu fui gravar o primeiro CD de música, o CD Recomeçar, era justamente para eu, com o recurso adquirido com aquele CD, eu pudesse ajudar o Projeto Maria Santíssima lá no Pará, na Vila de Americano. Fomos comprando terreno por terreno, ficamos com um espaço de mais de 3 mil metros, foi construído um muro, tudo com dinheiro que eu fui ganhando em São Paulo. Então, o meu objetivo, hoje, o Projeto Maria Santíssima lá de Americana, eu passei para a Fraternidade Católica Missionária Ágape da Cruz, que a irmã Maria José é a superiora geral. Aquele terreno do Americano eu doei, fiz o documento para eles lá, justamente pelo meu distanciamento. Todo o projeto, por sinal, está lá com a irmã Maria José, lá no estado do Pará, a planta que a doutora Elinete, da Universidade Federal do Pará, fez a planta, com salas de aula, espaços recreativos, um projeto lindo que a doutora Elinete fez para o Projeto Maria Santíssima. Tudo que estou dizendo para você eu posso provar. Esse projeto eu mandei pelo correio para a irmã, para ela saber o que era que a gente ia fazer lá. Então, quando gravei o primeiro CD de música, o objetivo era esse. Era pegar esse valor, o que a gente arrecadasse com a venda daquele CD, e fosse adquirindo aquele local. Fomos comprando cada terreno de 10 por 40, fomos comprando, um por um. Até ter aquele espaço grande que hoje tem lá, muramos,
E como eu não consegui mais estar lá, eu então passei para a Fraternidade Católica Missionária Ágape da Cruz. Então, se você quiser me ajudar aqui em Volta Redonda, missionário, eu quero ajudar esse projeto, vamos em frente. Eu espero o seu apoio. Tem dias que a gente quer fazer alguma coisa e a gente não consegue fazer, queridos. Tem dias que a gente quer dar um passo e não dá para dar esse passo, porque estamos impossibilitados. Eu vou parar por aqui, eu ia falar outra coisa e eu vou até ver se eu consigo gravar um outro vídeo sobre aquilo que de fato eu iria falar hoje em relação àquele tema que nós somos um ser intelectivo e que a inteligência é uma faculdade tipicamente humana. Tudo isso que estou falando é dentro desse grande tema da Santíssima Trindade. Da Santíssima Trindade. Eu vou parar esse vídeo aqui, mas eu vou fazer logo um outro falando um pouco sobre o tema que nos é proposto.